Eu me chamo Radha Gokulananda Devidasi, sou iniciada pela corrente de sucessão discipular, o Parampara Brahma Sampradaya Gaudiya Mata Vaishnava, por Dhamvantari Swami, e hoje estamos aqui para falar sobre o programa, o projeto que estamos desenvolvendo sobre as histórias, ou os personagens, as histórias dos personagens que antecede a Bhagavad Gita, o diálogo de Arjuna e Krishna. Então, hoje, eu vou estar falando de Ganga, a vinda, Ganga e Bhishma, o nascimento de Bhishma, o avô Bhishma. Então, vou iniciar agora. Ganga, a deusa Ganga, né? Ela veio ao nosso planeta, ao nosso mundo, a pedido de um rei sábio chamado Bhagirata. Então, Bhagirata, ele fez severas austeridades com a intenção de trazer essa deusa para o nosso planeta. E o motivo pelo qual ele quis que ela viesse foi para libertar seus ancestrais de uma maldição que foi dada pelo sábio Kapila Deva. Então, essa maldição fez com que Kapila reduzisse, né, os ancestrais do rei sábio Bhagirata às cinzas, assim, eles morreram assim, incinerados. E o rei Bhagirata queria libertá-los, e a única maneira de libertar os ancestrais deles era que essas cinzas fossem banhadas pelas águas do rio Ganges, que ele, pelo conhecimento que ele tinha, as águas de Ganga saía dos pés de lótus do Senhor Vishnu. E ele sabia que isso podia libertar seus ancestrais, o fluxo dessas águas da mãe Ganga. Então, ele praticou severas penitências, austeridades. E, nesse interim, Ganga ficou muito satisfeita com Bhagirata e se apresentou perante a ele, perguntando o que é que ele desejava, o que é que ele queria. E ele disse a ela: eu desejo que você venha ao nosso planeta e banhe as cinzas dos meus ancestrais, para que eles sejam libertados. E Ganga, ela ficou extremamente satisfeita com essa austeridade que ele estava fazendo, e ela abençoou os ancestrais e veio ao nosso planeta. Só que ela disse o seguinte a ele: para eu vir a esse planeta, ao planeta Terra, para eu chegar ao planeta Terra, eu preciso que algo amorteça a minha força. Então, porque quando eu penetrar nessa atmosfera, eu posso perfurar a Terra de um lado a outro. Então, está o poder das águas do rio Ganges, de Ganga, dessa deusa. Então, aí, o que é que o rei Bhagirata fez? Ele orou ao senhor Shiva e pediu a Shiva que, por favor, amortecesse a queda do rio no planeta, que ajudasse ele. Aí, senhor Shiva misericordiosamente, com muita compaixão do rei Bhagirata, atendeu ao seu pedido e disponibilizou o coque dele, porque Shiva ele tem um coque de cabelo, e quando Ganga chegou, ele se posicionou numa determinada montanha, e quando Ganga veio chegando, e ela já sabia que iria ser recebida pelo Senhor Shiva, e ficou extremamente orgulhosa e até lisonjeada e honrada
Então, quando ela soube, aí ela veio e entrou, seu Shiva pôde recebê-la no seu coque. E lá ela permaneceu confortavelmente. E o rei Bhagirata, ele ficou aflito, porque ela não saía de lá. Ela não saía de lá, e Bhagirata mais uma vez orou ao Senhor Shiva que soltasse Mãe Ganga, soltasse ela. E aí ele soltou, baixou a cabeça e soltou Mãe Ganga. E ela desceu por Gangotri, que hoje é uma cidade, né, chamada Gangotri, que fica nas montanhas dos Himalaias, nas cordilheiras dos Himalaias. Então ela desce mais brandamente, sem sair devastando tudo, digamos assim, de forma mais branda. E o rei Bhagirata, ele sobe em sua carruagem e vai acompanhando a passagem do rio, né, ao lado. Enquanto ela vinha escorrendo, ele ia acompanhando com seus cavalos e sua carruagem. E até chegar às cinzas dos seus ancestrais e Mãe Ganga banhar e libertar os ancestrais dele. Então, isso ocorreu e nesse interim, por que eu estou falando de tudo isso? Então, o rio Ganges hoje recebe, né, milhares de peregrinos que chegam às suas águas para pedir bênçãos, para fazer adoração, e é um rio que corta toda a Índia, né? E as escrituras védicas, elas descrevem a Mãe Ganga, né, Shri Ganga Devi, com uma tez muito branca, é uma deusa com uma tez muito branca, e ela porta vestimentas muito brancas, e existe um movimento muito suave e agradável em seu rosto. E tem também uma passagem muito especial, onde o próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele comenta sobre Ganga. Ele diz o seguinte: ó Ganga Devi, tal é o amor dele por Ganga. Ó grande deusa, ó Ganga Devi, suas águas são a ambrosia de amor à divindade. A expressão do seu nome invoca serviço devocional ao Senhor Supremo. Por sua misericórdia, todas as entidades vivas adquirem o gosto por cantar o santo nome do Senhor Krishna. Isso é dito por Chaitanya Mahaprabhu. Então, eu quis apresentar um pouco da história do aparecimento de Ganga para vocês, porque ela é a mãe de um personagem muito importante do Bhagavad Gita, do Mahabharata, de toda a trajetória dos Pandavas, que é o avô Bhishma. Então, eu quis que vocês conhecessem um pouco de quem é essa personalidade, certo? Mas tem muito mais. Espera aí que o microfone desligou sozinho, não entendi nada. Então, tem muito mais sobre ela. Eu vou falar agora sobre... E enquanto todo esse evento, digamos assim, acontecia, existia lá em Hastinapura um rei chamado Shantanu, que era o rei de Hastinapura. Então, Maharaj Shantanu, ele conheceu a deusa Ganga. Existe uma história que antecede, mas seria muito difícil para mim agora, nesse momento, contar essa parte da história que nem aconteceu nessa dimensão, aconteceu em outra dimensão, na dimensão de Brahma Loka, que é o planeta do Senhor Brahma.
Mas eu não vou falar agora, nesse momento, sobre isso, tá bom? Eu vou falar do encontro de Maharaj Santanu e a mãe Ganga. Então, quando eles, assim, se encontraram, o rei ficou extremamente, digamos, encantado com a beleza, e ficou intoxicado, né, com a beleza sobre-humana da mãe Ganga. E ele pediu-a em casamento. E disse a ela: quem quer que você seja, eu entrego tudo a você. Eu entrego meu reino, minha riqueza, tudo, tudo a você. Mas, por favor, case-se comigo. Né? Então, Ganga, ouvindo isso, disse o seguinte a ele: ó rei, eu me tornarei, sim, sua esposa, mas com certas condições. Que, prestem bem atenção a isso, é muito importante, que nem você, nem ninguém mais deve jamais perguntar quem eu sou, ou de onde eu vim. Você também não pode, não deve opor-se a nada que eu fizer, de bom ou de mal. Nem deverá se zangar comigo, por nada. Não deverá dizer nada desagradável a mim. Se você agir diferente, eu te deixarei no mesmo instante. Você concorda, rei, com essas condições? Aí o rei, super apaixonado, né, prometeu agir da maneira como ela exigiu, né? Então ela se tornou esposa e viveu com ele, esposa do rei Shantanu, o rei de Hastinapura. Certo, gente? E ela, Ganga, era a rainha nesse momento, nesse interim, nesse espaço-tempo da história, a rainha de Hastinapura. Né? O coração do rei, ele foi completamente, durante a convivência, né, com ela, o coração do rei assim foi completamente capturado por sua modéstia, pela graça dela, pela firmeza, pelo amor que ela oferecia a todos, inclusive a ele. Então eles viveram assim uma vida maravilhosa, uma vida perfeita, cheia de felicidade e inconscientes assim do tempo que estava se passando, né? E outro detalhe que é muito relevante de se falar é que ela deu à luz a 8 filhos, certo? E cada filho, não fiquem chocadas não, cada filho que nascia, ela, a rainha Ganga, a deusa Ganga, levava a criança, o bebê, e afogava no rio Ganges. E aí ela retornava, sorridentemente, como se nada tivesse acontecido para o rei. Só que Shantanu, ele não podia reclamar, ele não podia se zangar, ele não podia indagar a respeito de nada, lembre-se disso. E Shantanu, o esposo, o rei, se enchia de horror com essa situação, ele ficava angustiado com essa conduta dela. E ele sofria muito em silêncio. E ele não podia fazer nada, lembrando da promessa que ele tinha feito. E assim, ele sempre se perguntava, quem ela era, né, de onde ela vinha, e por que ela agia dessa maneira, como uma bruxa assassina. Ele se perguntava isso internamente. Ainda assim, ele estava preso, né? Ele estava preso pela promessa, ele não podia fazer diferente. E também estava preso pelo amor que ele sentia por ela. Então, ele não podia pronunciar uma palavra de reprovação em qualquer ato que ela fazia. E assim o tempo foi se passando e ela matou 7 filhos. Aí o que acontece? Quando o 8º filho de Ganga nasceu, deles 2 nasceram, e ela estava prestes a jogar o bebê e afogar o bebê no rio, o rei Shantanu não suportou, aí não aguentou e pediu, gritou a ela: pare, por favor, pare, por favor.
e se inclinou perante ela. Esse ato horrível, antinatural, esse assassinato de seus próprios filhos, inocentes, ele aí desabafou, ele não aguentou, né? Por que você está fazendo isso? Aí ela disse a ele, ó grande rei, você esqueceu da sua promessa, pois seu coração está muito apegado a seu filho, e você não precisa mais de mim. Eu vou me embora, eu irei me embora. Eu não matarei esta criança, mas escuta a minha história antes de me julgar. Está bem, rei? Eu fui forçada a encenar esse odioso papel pela maldição do sábio Vashista Muni. Eu sou a deusa Ganga. Eu sou adorada pelos deuses e pelos homens. Vashista amaldiçoou os 8 vassos a nascerem nesse mundo dos homens. Só uma pausa aí, para vocês saberem quem são os vassos. Os vassos, eles são 8 deuses. Eles são, na verdade, eles são elementais da natureza. Eles acompanham, inclusive, o senhor Indra, né? Eles representam aspectos da natureza. Esses são os vassos, né? Então, voltando, o sábio Vashista Muni amaldiçoou os 8 vassos a nascerem nesse mundo, nesse planeta dos homens. E esses 8 vassos, ele orou a deusa Ganga que ela se tornasse mãe deles, né? Então, aí ela gerou esses 8 vassos, né? E disse ao rei, para você, todo esse acontecimento, rei, foi muito bom para você, pois você irá para as regiões superiores após a sua morte, neste plano, por esse serviço que você prestou aos 8 vassos. Então, e ela diz o seguinte, olha, eu criarei este 8º filho na floresta, né? E esse será o meu presente para você. Então, Ganga, quando ela, após dizer essas palavras, e contar o porquê de tudo isso, essa deusa, ela desapareceu das vistas de Shantanu, para a tristeza dele, né? Então, esta criança, mais tarde, tornou-se muito famosa, e essa criança era o próprio Bhishma, né? Então, eu vou falar por que o sábio Vashista Muni amaldiçoou os 8 vassos. O que aconteceu? Num determinado tempo, os vassos deuses com as suas respectivas esposas, eles foram visitar uma determinada região montanhosa das montanhas, onde fica justamente, digamos, o ashram, né? O eremitério, o ashram do sábio Vashista. Porque naquela época, os sábios, eles tinham vários ashrams, né? Os ashram eram como escolas. Hoje nós chamamos de retiros, né? Retiros, escola, onde os grandes kshatriyas, reis e personalidades muito exaltadas da sociedade colocavam seus filhos para serem versados em tornarem-se grandes líderes. Para isso, eles estudavam a literatura védica com os sadhus, né? E praticavam todos os preceitos e tornavam-se grandes líderes e estudavam todo o conhecimento védico
e sobre arte, sobre meditação, sobre muita coisa. E ciências políticas, tudo isso, dentro dos eremitérios. Então, esses 8 vasos vieram para essas regiões montanhosas, junto com suas esposas, tipo, passear, né? Eles vieram passear, e um deles viu uma vaca, viu a vaca do sábio Vashista, uma vaca chamada Nandini, né? Ela estava ali, quietinha, comendo capim. Então, só que a vaca Nandini, ela era uma vaca divina, né? Maravilhosa, assim, e isso atraiu a ele, né? E uma das mulheres apontou o dedo para aquela vaca, e todo mundo elogiando a graciosidade do animal, a beleza do animal. Aí uma delas pediu ao seu marido que roubasse a vaca, né? Só que aí, o nome desse marido era Prabhasa. Ele aí, não podemos fazer algo assim. Essa vaca não nos pertence, essa vaca pertence ao sábio Vashista, não podemos fazer isso, né? Que necessidade a gente tem de roubar uma vaca para ter leite de vaca? Nós somos deuses. Esta vaca pertence ao sábio, nós não podemos fazer isso, que na verdade é o Senhor de toda essa região, ele toma conta de toda essa região. O homem, aí ele continuou conversando com ela, o homem certamente se torna imortal, bebendo o leite desta vaca, mas nós já somos imortais. Nós não precisamos do leite dessa vaca, porque nós já somos imortais. Não vale a pena a gente criar uma situação desagradável e incorrer a ira, né, a raiva do sábio Vashista por causa de uma ação como essa. Mas a mulher de Prabhasa, desse vaso, continuou a insistir. Vá lá, eu quero essa vaca, né? Eu quero essa vaca. Então, antes que Vashista retorne, né, nós precisamos... Eu quero essa vaca. Então, a querida Então, Vashista, aí o que acontece? Eles pegam a vaca. Então, quando Vashista ele retornou ao ashram, né, ao eremitério, e percebeu que faltava uma vaca e um bezerro, e justamente a vaca que ele mais utilizava para os rituais sacrificatórios que ele praticava, né, a ritualística que ele praticava, porque, assim, uma vaca e um bezerro, nessa ritualística que ele praticava, eram indispensáveis, né, para ele fazer os rituais diários dele. Então, e com sua visão mística, né, ele acionou sua visão mística para saber o que tinha acontecido. E ele descobriu o que tinha acontecido. Então, ele ficou muito zangado. Ele ficou com muita ira, né? A ira se apossou dele de uma maneira que ele amaldiçoou os 8 vasos, né? Quando os 8 vasos ouviram a maldição dele, que foi nascerem como homens aqui nesse planeta, mortais, quando eles souberam que foram amaldiçoados, imediatamente eles correram e pediram misericórdia para a deusa Ganga, ajudá-los da seguinte forma: por favor, torne-se nossa mãe quando viermos cumprir essa maldição a esse planeta. Então, Prabhasa, que foi o vaso que roubou propriamente a vaca, e sim, Vashista disse o seguinte:
vocês 7 irão nascer e irão morrer dentro de rapidamente. Mas Prabhasa, que foi o vaso que pegou, que roubou a vaca propriamente, ele durará muito tempo nesse planeta. Mas os outros serão libertados da maldição assim que nascerem. E minhas palavras, ele disse, minhas palavras jamais deixarão de se realizar. Mas eu suavizei a maldição de vocês. Aí, então, depois disso, Vashista se concentrou novamente em suas austeridades, e cujo efeito, na verdade, foi diminuído pela ira que ele sentiu naquele momento. Na verdade, isso aí ilustra o quê? Quando você pratica, por exemplo, nós estamos praticando austeridade para os pacientes que estamos maternando, não é isso? Isso é um tipo de austeridade. O jejum, né, pela manhã, que a gente está fazendo. No intuito de ver nossos entes queridos, os pacientes, né, ou o que quer que seja, bem. Isso é um tipo de austeridade. Mas se nós quebramos essa austeridade, ou nesse momento que estamos praticando esses 12 dias, digamos assim, né, só fazendo um paralelo para a nossa realidade, por algum sentimento negativo, isso pode vir a ser anulado, essa austeridade. Então, temos que ser bastante sinceros e honestos com essa proposta, com essa ação. Então, na verdade, o sábio Vashista, ele, durante muito tempo, ele praticou muita austeridade, mas essa ira diminuiu um pouco o seu poder. E aí, porque todo sábio, ou toda penitência, toda austeridade que você pratica, você adquire um tipo de poder. Quer ver uma austeridade que eu, particularmente, costumo fazer? É a austeridade da fala. Muitas vezes, em muitas rodas de amigos ou pessoas, eu tenho desejo de falar, e eu não falo. Principalmente quando essa fala ela é desagradável, ela é negativa, então eu não falo. Isso é a austeridade da língua, né? E assim os Ekadashis, por exemplo, é a austeridade também da língua, né? Você controla os seus sentidos, é um exercício que você faz. Só falar um pouco de austeridade. Então, com essa situação, né, já normalizada, os vasos, sabendo que eles iriam nascer e imediatamente iriam retornar à forma imortal de deuses dele, eles se sentiram mais aliviados, né? E nesse interim, que eles se aproximaram da deusa Ganga pedindo que ela se tornasse mãe deles. Então, é isso. Eu quis, né, retratar e falar um pouco dessa deusa Ganga, falar um pouco dela, porque considerei muito importante falar dela, porque ela é uma personalidade que ela aparece discretamente num momento muito difícil, em plena guerra, quando o filho dela é morto, né? É morto entre aspas. Então, já são 8h34, eu gostaria de saber se vocês gostariam de ficar mais 10 minutos. Por mim, eu fico de boa. Sim, então, por favor. Então, lá vai. Todo mundo quer mais, Radha. Ai, meu Deus. Então, eu quis trazer essa personalidade muito exaltada, assim, que é o Rio Ganges, porque no Mahabharata tem uma descrição muito incrível, mas eu não vou falar disso agora, não, da morte de Bhishma. Vou falar, já que ele nem nasceu, ele já nasceu, né? Ele nasce e ela leva a criança para a floresta.
para ser educado por ela na arte das armas, para ser educado por ela. Então, voltando agora a Shantanu, Maharaj Shantanu. Num dado momento, o que aconteceu? Quando ele já estava, digamos, um homem já adolescente, vistoso, Maharaj Shantanu, se dirige ao rio Ganges, estava passeando nas margens do rio Ganges, e vê um jovem atirando flechas e interrompendo o curso do rio, como se aquilo fosse uma coisa muito simples, uma brincadeira, né? E ele indagou: quem é você? Que poder é esse que você tem? Aí ele se apresenta: eu sou Devavrata, filho de Ganga. E você, quem é? Eu sou o rei Shantanu. E nesse momento que eles estavam meio, digamos, um pouco se estranhando, né? Aparece Ganga e diz: Shantanu, esse é seu filho. Esse é seu filho, Devavrata. Entrego ele, esse é seu pai, Devavrata. Devavrata não sabia quem era o pai dele, né? E ele ficou extremamente feliz por estar conhecendo o pai dele ali naquele momento, naquela circunstância. E Devavrata passa a residir no castelo de Hastinapura, com seu pai, que apresenta ele para toda a sociedade de Hastinapura como príncipe herdeiro do trono. Certo? Isso é muito importante falar. E o que acontece? Nesse interim, o Maharaj Shantanu, ele estava, digamos, enamorando a Satyavati. Satyavati era uma filha adotiva de um casal de pescadores, que eu acho que eu já contei essa história no primeiro episódio. Então, quem quiser conhecer o primeiro episódio, já está gravado, né, não, Tulasi? Está gravado. Quem perdeu pode assistir a gravação. Pois é. Eu considerei relevante falar um pouco começar por Satyavati e agora essa grande rainha Ganga, né? Essa grande deusa maravilhosa, Ganga. Então, existe... eu vou falar mais um pouquinho, mais um ponto importante também, que Satyavati, vou relembrar, né? Eu já falei isso. Satyavati, ou melhor, Maharaj Shantanu, ele pede ela em casamento, né? E ela não aceita. E pede isso para o pai dela também, e diz o seguinte: você só pode casar com minha filha. E ela concordou, ela queria isso também, porque era uma mulher muito ambiciosa. Se toda a criança que nascer no ventre dela for o príncipe herdeiro. Então, Maharaj Shantanu fica atônito com aquilo e fica extremamente triste, porque ele já tinha o príncipe herdeiro, que era o primeiro filho dele, né? Como que ele ia resolver esse dilema, essa situação, o amor que ele sentia por Satyavati e o compromisso que ele já tinha com toda a sociedade apresentado o príncipe herdeiro, e sabendo das grandes qualidades que Bhishma, Devavrata, né, que ele ainda não era Bhishma, Devavrata tinha como líder e como príncipe. Então ele ficou muito confuso e triste, ele não sabia como resolver essa situação. E voltou para o castelo, voltou para casa extremamente arrasado. E Devavrata, seu filho, começou a observar que o pai dele estava triste. E ele não compreendia aquela situação, porque o pai dele estava triste. Será que era a presença dele ali, que tinha acabado de chegar?
o que será que aconteceu? Por que o pai dele estava tão triste? E ele queria saber. E perguntou a um, a outro, até que ele descobriu. Quando ele descobriu o motivo pelo qual o pai estava tão infeliz, ele se dirigiu até Satyavati e pediu a ela, e disse a ela, Satyavati, eu serei o seu filho, você será a minha mãe querida. E falou isso com muita alegria, por favor, case-se com meu pai. Ele a ama muito. Por favor, case-se com meu pai. Você será a rainha de Hastinapura e terá todo o reino aos seus pés. E aí ela disse que não. E ele pergunta por quê. E ela diz, né, o motivo pelo qual ela não aceitou casar-se com Shantanu. E quando ela disse, olha, só meu filho pode ser o príncipe herdeiro. Aí ele ficou muito chocado, e como ele tinha uma natureza forte de kshatriya, foi até as margens do rio Ganges, levantou-se as mãos ao céu e fez um voto terrível de que ele jamais se casaria. Jamais se casaria. Porque se ele se casasse, ele teria que ter um filho, e o filho dele seria o príncipe herdeiro. E ela tinha receio ela se sentia inferior, né? Ela se sentia inferior por ser filha de um casal de pescadores e não uma nobre, né? Então ela teve receio de ser considerada uma serva qualquer. Isso ficava muito forte no coração dela por conta da vida, né, que ela levava, onde ela viveu e tal. Então, nesse instante que ele faz esse voto terrível, os deuses do céu deram a ele outro nome, de Bhishma, aquele que fez o voto terrível. E quando ele acaba de fazer esse voto, o pai dele chega a Shantanu e diz, meu filho, o que foi que você fez? Por que fez isso, meu filho? Aí ele diz, eu fiz por você, meu pai. Meu coração não suporta vê-lo infeliz. E aí, o pai dele, Shantanu, o rei de Hastinapura, diz a ele, eu também, já que você fez esse voto, para minha alegria, minha felicidade, preocupado comigo, eu darei para você uma bênção. A bênção de só morrer quando você quiser. Quando você escolher. Quando sair desse planeta. Certo? A bênção foi doada pelo pai ali naquele momento, em testemunha do rio Ganges, e de toda a natureza, de todos os elementais, e a bênção foi concedida. Então, Bhishma, o nome Bhishma é aquele que fez um voto terrível, ele fez um voto de celibato. Né? Isso é muito importante nesse momento, falar e conhecer essa personalidade e o que ele fez antes de adentrar o Mahabharata, né? A guerra e todo o contexto. Tudo que Krishna, na verdade, fala no Bhagavad Gita para Arjuna. Vocês vão poder também entender porque Bhishma, que era uma personalidade exaltadíssima, estava do lado do Duryodhana. Então, vocês vão poder compreender muita coisa a partir do conhecimento disso aí. Entenderam, gente? Entendemos. A gente ficou com gostinho de quero mais. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Vocês conhecem o avô Bhishma? Querem lembrar alguma coisa de Satyavati? Eu me lembro que eu estudando os nakshatras, tinha um nakshatra relacionado a um sado que foi um desses sados, que eu me lembro que teve essa história, que eles tiveram que nascer
Então, um foi criado por várias mulheres. Uhum. Um desses Qual sábios. sábio? Qual Porque sábio que foi criado são por várias muitos. mulheres? São muitos. Ah, Eu não entendi. conheço a história de todos, não conheço de alguns, assim, os mais exaltados, os mais conhecidos, que é Parashara Muni, Vashishta Muni, assim. Mas esse que foi criado por várias mulheres, deixa eu ver se eu me lembro. Eu acho que foi esse que nasceu aí aqui na Terra, e ele teve que ser criado pelas mulheres, porque justamente. Ah, não, você se refere a. Eu acho que você se refere a. Como é que é? O filho de Senhor Shiva, não? Kartikei, Aí eu não me lembro. que é o senhor da guerra. Ele foi criado por várias mulheres. Parvati, na infância dele, né? Sim, na infância. Ele foi criado por várias mulheres em outra dimensão. Eram Qual que é o. mulheres. É Kartikei, Ah, tá. Obrigada. sabe? Kartikei não era só sábio, ele é o senhor da guerra, o general dos semideuses. Poderosíssimo, Kartikei. Mais alguma pergunta? Querem lembrar alguma coisa? Quer que eu lembre alguma coisa? Vocês compreenderam a história? É muito importante a gente conhecer essas histórias para poder entender, porque Krishna, ele fala muitos, ele fala, porque assim, Krishna ele vem restabelecer a justiça no planeta, né? E ele aponta, assim, do porquê, por exemplo, Bhishma foi morto daquela forma por Arjuna. Ele aponta porque, como é o nome dele, Karna teve que ser morto daquela maneira, né? Porque Krishna ele veio praticar a justiça, estabelecer a justiça e a religião no planeta. Então é necessário saber esses pormenores, entendeu? Para poder compreender a própria ação de Krishna. Quando ele pede a Arjuna que mata aquele ali, aquele outro ali, né? Nessa versão do Mahabharata mais recente que Bollywood fez, que foi a que eu vi, explica, assim, eu achei, não sei se é porque eu sou muito, como vocês falam, neófita, eu não sei se ele explicou tão bem, mas deu para entender, sabe, por que tudo aconteceu e tudo mais. Entendi. É interessante, é muito, muito relevante você compreender a história, porque não faz parte da Índia, é uma história que faz parte do a história da humanidade, né, em si. E os porquês de Krishna são muito poderosos. Então é isso, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado da história de Mãe Ganga, da vinda de Ganga para o planeta, entendido compreendido, né, essa grande personalidade maravilhosa que é Ganga Devi, que é uma deusa muito especial, e os porquês de tudo ter acontecido do jeito que aconteceu. Certo? Então, Hare Krishna. Hare Krishna. Obrigada, Arada. Gratidão, Arada. Uma boa noite. Tchau, Gratidão. Foi lindo, muito obrigada. Hare Krishna. Tenha uma boa noite de sono.